Hoje o nosso bate-papo é com João Paulo Rio Tinto de Matos. Estou botando o nome dele todo, nome de pai e de mãe. Bom, João Paulo é empresário da construção civil, do mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Foi presidente, agora primeiro vice-presidente da ADEME, a associação que reúne as companhias do mercado imobiliário. Mas ele é também um incorporador, a pessoa que pega ali no pesado e não é só um executivo, né? Ele é um empresário mesmo, investe nessa atividade. A construção civil, o mercado imobiliário, é uma das esperanças que a economia brasileira tem de retomada do crescimento em 2020. Coisas melhoraram, mas foi uma crise muito longa e difícil, talvez a maior que o setor já passou. É sobre isso então que a gente vai conversar. Obrigado, João Paulo, por você. Obrigado a você, Vitor. A gente começar o ano, vamos ver se o Cristo Redentor, hoje está um dia meio chuvoso. Vocês estão acostumados a gente ficar ali fora, mas passei um pouquinho para frente por causa da chuva. e por enquanto é uma chuvinha fininha. João Paulo, essa crise acabou ou não? É difícil falar que a crise acabou, né? Eu acho que os ventos melhoraram, acho que pelo menos todas as dúvidas passaram, acho que ninguém tem dúvida que o Brasil está saindo da crise. O Rio de Janeiro, em especial, sofreu um pouquinho mais, né? Por todas as questões que... Uma crise dupla, né? Uma crise dupla, é verdade, né? Mas a gente está acreditando que a gente está num passo de crescimento, né? Acho que o Rio de Janeiro também tem um fato a favor agora, que é o óleo e gás. A retomada do óleo e gás vai ser muito importante para o Rio de Janeiro. Se falou em 400 mil empregos em 2021. Né? Acho que é um dado importante para o Rio de Janeiro. Crescendo, né? E crescendo. Então eu acho assim, eu acho que a gente saiu da crise, mas eu acho que o passo ainda não é uma velocidade de cruzeiro. Eu acho que a gente ainda vai numa velocidade mais lenta, mas espero que em 2021 a gente já atinja uma velocidade de cruzeiro. Mas isso aí é por causa do quê? De um passivo que ficou para trás? Existe um passivo, ou seja, o mercado ficou muito sofrido, ou seja, a nossa classe média está muito sofrida. O Rio de Janeiro ofertava muito para a classe média, então a classe média sofreu muito na crise, como é normal, né? A classe média sempre sofre mais. Existiam muitos imóveis que foram construídos e que houve muitos distratos, então muitas unidades retornaram. Isso gerou um volume de unidades a serem ofertadas que foram sendo desovadas, né, se eu posso usar esse termo, ao longo desses últimos 4 anos, mas ainda existem alguns bairros oferta. Por exemplo? No Recreio dos Bandeirantes ainda existe alguma oferta. A gente tem um fato ali peculiar, que é a Vila Olímpica, né? E foram 3 mil unidades construídas pela Carvalho Rocha, em parceria com a Odebrecht. Isso precisa ser resolvido, vem diminuindo, vem sendo vendido, mas ainda vai levar algum tempo, mas é um caso bastante específico. A gente tem alguns bairros, como por exemplo o Grande Meier, que tem ofertas no Grande Meier, né? Mas a gente percebe que o mercado vai absorver as unidades Então, e os Paulo, novos lançamentos. os preços nos imóveis, em média, caíram muito? Caíram. Eu diria para você que os imóveis caíram entre 20% e 30% dos preços. O que a gente percebe, por quê? Porque o empresário, de alguma forma, ficou endividado, né? Ficou com muito estoque, uma dívida no banco, porque normalmente todas as construtoras pegam financiamento à produção, então eles precisaram dar descontos para pagar suas dívidas. Mas eu acho que isso também, como eu disse, finalizou. Vai ter até um momento em que o cliente vai perceber uma diferença de preço grande. E não é porque se quer vender, porque se quer cobrar mais caro. É que simplesmente é o fator da produção, né? Quando você vai para a planilha de custos, você não consegue, efetivamente você não consegue construir pelo preço que se vendeu apartamentos recentemente. Essa conta não fecha. Quer dizer, os custos não caíram nessa proporção. Não, os custos, exatamente, os custos não caíram nessa proporção, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não caiu nadinha? Muito pouco, Vidor, porque ainda existiu uma inflação, né? Ainda existiu uma inflação que não caiu. A tributação não caiu. Então tudo isso Mas fez... os preços dos terrenos, por exemplo, caíram. Pouca coisa. Nada substancial. Porque o dono do terreno, ele espera. Ele não tem essa pressa. Salvo algumas exceções. Isso e na área comercial também, porque a gente construiu muitas salas, muitos prédios comerciais. Esse aqui ainda tem um estoque aí que eu acho que, na minha opinião, ainda vai demorar um tempinho para ser resolvido. Né? Por quê? Porque uma atividade comercial caiu muito, né? Os empresários se retraíram de alguma forma, quem tinha escritórios grandes reduziu seus escritórios, começaram a sobrar bastantes espaços.
Então, acho que a atividade comercial ainda vai demorar um pouquinho. E os preços na área comercial caíram 20%, 30% também? Também. Em alguns lugares até mais. Porque se construíram prédios comerciais em regiões que eram imagináveis em algum momento. Então, essas até sofreram muito. E muita gente, na época, tinha uma demanda, gente querendo comprar sala para investir, né? Alugar depois e isso não chegou. Mas, João Paulo, tem uma realidade nova que é a taxa de juros caindo, né? A gente nunca teve uma Selic tão baixa quanto a que a gente tem hoje, e o que tudo indica vai cair um pouquinho mais. Dependendo da inflação, depende do preço da carne, se não vai subir muito, do petróleo, do Irã, enfim. Mas de qualquer maneira, a perspectiva é que a inflação fique comportada ali, 4%, abaixo de 4%, que é a meta, né? E com isso, ou a Selic se mantém como tal, ela cai um pouquinho. E a Selic é que baliza a taxa de financiamento para a compra de imóvel. Estava conversando com o Sérgio Magalhães aqui outro dia. O Sérgio Magalhães é o presidente do Congresso Mundial de Arquitetura, enfim. Aliás, um grande evento que vai ter no Rio esse ano, maravilhoso. E ele estava me chamando a atenção que de 1940 para cá, o Brasil tinha 2 milhões de moradias e hoje tem cerca de 70 milhões. Né? Olha o crescimento que foi. E 80% desses imóveis geralmente não tiveram nenhum financiamento bancário, né? Nenhum financiamento da habitação, né? Do sistema da habitação. E que agora vai ser o inverso. Vamos ter que crescer muito a construção de moradia, mas 80% vão ter que ser financiados de alguma maneira. E com essa taxa de juros mais baixa, você não acha que talvez... Eu não tenho dúvida. Eu acho que facilitou muito não tenho crédito? Dúvida. Hoje saiu um dado na mídia de que o mercado imobiliário em vendas cresceu quase 5% no terceiro trimestre do ano passado, comparado com o terceiro trimestre de 2018. E já é, na minha opinião, resultado disso, né? Porque as taxas de juros ficaram muito baixas. Eu acho que o grande motor do mercado imobiliário neste momento foi exatamente a taxa de juros. Não só para o consumidor, mas para o próprio cliente, ou seja, os bancos passaram a ficar mais atrativos. As pessoas passaram de novo a ter interesse em tirar o dinheiro do banco para investir no imóvel. Se a gente olhar historicamente, sempre o investimento no imóvel foi mais rentável do que ter o dinheiro aplicado. Historicamente, você pega um largo período, né? Não pode pegar um período de 1 ano, 2 anos, mas um período maior. Então eu acho que o grande incentivo que a gente tem no setor é a taxa de juros, seja para a produção, seja para o adquirente final. E eu acho que na hora que o brasileiro realmente acreditar que o Brasil saiu da crise, que nós vemos com ventos favoráveis, eu acho que a procura por imóveis vai crescer muito. Eu acho que São Paulo já tem uma reação razoável, não é? Muito boa. São Paulo já está... Eu diria que o São Paulo é o Rio de 2021. São Paulo de hoje. Hoje, essa 2020? O São Paulo, ou seja, a situação de São Paulo hoje é o que se espera do Rio em 2021. Essa é a minha opinião. E Niterói, por exemplo, que é uma cidade que está bem... Está na mesma situação. O problema é que Niterói, principalmente o centro... Não, você tem Niterói porque... É uma cidade em que tem uma demanda menor. Então, aqui tem situações muito específicas. Como, por exemplo, a gente está aqui em Botafogo. Botafogo, no ano passado, teve 6, 7 lançamentos. E lançamentos importantes. Por quê? Porque já tem um público consolidado e todos foram muito bem. Foram todos empreendimentos de sucesso em que o seu preço não teve os descontos que eu disse no passado. Ou seja, vieram com os novos preços. E funcionaram, foram bem vendidos, estão em construção. É um exemplo claro de Botafogo. Problema de mão de obra a gente não tem mais. Nenhum problema. Ao contrário. E até pena. A gente encontra engenheiros que foram desligados há 2, 3 anos ainda procurando emprego. Chega a ser triste. Muitas empresas fecharam, João Paulo? Muitas empresas fecharam. Algumas empresas fecharam porque desanimaram, outras em função de problemas financeiros, mas muitas empresas diminuíram do seu tamanho e da sua existência. Explica um pouquinho essa questão do distrato, que eu acho que é ainda um calcanhar de Aquiles do setor, né? Era uma coisa que ninguém sabia, porque antes pouca gente devolvia um imóvel em construção, a não ser que tinha uma situação familiar problemática, mas era uma exceção e não a regra. E de repente, por causa do boom que a gente teve e a crise em seguida,
muita gente ficou sem condições de pagar ou viu que o imóvel não ia ter a valorização que ele imaginava. Comprou na planta, achando que ia ficar pronto, ia ganhar 20%, 30% e quis entregar no imóvel recorrendo à justiça. Causou uma grande confusão isso, mas agora a gente tem uma lei nova que regula isso. Como é que está? Eu diria que o maior mal do mercado imobiliário foram os distratos. Você acabou de usar uma expressão, não, o cliente comprava com a expectativa de ganhar 20% ou 30%. Não, na verdade ele ganhava 100%. Porque no mercado imobiliário você compra um imóvel pagando 20% a 30% durante a obra. Ora, se você imaginar uma valorização de 20% ou 30%, ele ganhou 100% sobre o que ele investiu. Claro. Né? E aí houve um entendimento do judiciário em que você deveria devolver 80% do que o cliente pagou. Então, na verdade, se esse cliente investiu 20%, olha quanto ele perdeu para estar, na verdade, com uma opção de investimento. Foi bom, eu continuo, não foi bom, eu recuo e perco apenas 20% do que eu paguei. Ora, se eu paguei 20% do imóvel, eu perdi apenas 4% do valor do imóvel. Né? Então, é uma perda muito pequena para isso. Como você bem colocou, eu acho que o judiciário tinha que separar os problemas, quem tem um problema e não pode pagar o seu imóvel, seja porque eu perdi meu emprego, seja porque eu tenho uma doença terminal na minha família, seja por um caso relevante que você comprove isso, e aí eu acho que é super razoável. Um acidente de percurso que ninguém pode prever. Exatamente. Do investidor. Eu acho que quem comprou para fazer um investimento, ele precisa honrar o seu compromisso. Né? Até porque essa nova lei, que fala do distrato e aumentou a penalidade para 50%, eu acho que não resolve o problema do empresário. Nenhum empresário quer vender um imóvel para eventualmente distratar, construir um prédio. Imagine, você no final, você está com o prédio pronto e todas as unidades para vender de novo. Todo empresário espera começar numa ponta e acabar na outra, ter o seu lucro e fazer um novo investimento. Já bastam os percalços que são do setor, né? Que é um erro de orçamento de obra, vícios construtivos, você errou no projeto e vendeu mal, tem que baixar o preço. Isso é do setor, isso é de cada atividade, tem a sua mazela, né? Essas são as nossas. Mas eu acho que a possibilidade de distratar me parece muito dura. Eu acho que o distrato só poderia valer para um caso comprovado, como a gente falou. E eu acho que isso deixou um mal muito grande no setor, porque o setor passou 4 anos tratando de distratos, na sua grande maioria dos casos. E isso também ajudou que o mercado reduzisse e muitos empresários até desanimassem com isso, porque realmente foi muito duro. E isso foi no Brasil inteiro. Né? Brasil inteiro. E a nova lei não te dá uma segurança jurídica? A nova lei, ela dá segurança, ou seja, precisamos primeiro que o judiciário interprete a lei, porque a lei é muito nova, tem 1 ano, e infelizmente no Brasil a gente tem essa dificuldade, existem interpretações diferentes dentro do próprio judiciário, e isso traz para o empresário uma insegurança muito grande. Né? Mas a gente precisa que o judiciário se manifeste sobre ela, para que a gente tenha um entendimento e saiba por onde seguir. Ou seja, você ainda tem que ter alguma decisão em terceira instância para criar uma jurisprudência e um entendimento final. Vai levar uns 4, 5 anos ainda. Possivelmente. Então isso é o mal do Brasil, né? A insegurança jurídica. Se a gente parar, a gente tem muitas leis. Né? O problema é a interpretação dessas leis. Essa é a grande dificuldade. Né? Então, eu acho que isso não está bem resolvido, isso traz uma preocupação para o setor muito grande. Você falou ainda há pouco, né, do Sérgio que esteve aqui com você, esse crescimento que o Brasil teve de 2 milhões para 70 milhões de moradias se deu muito com a alienação fiduciária, que foi um instituto que levou muito tempo para ser aprovado, mas que trouxe segurança jurídica para os bancos. Os bancos até 1996, 97 financiavam o empreendimento em 5 anos para o cliente. Dali para frente é que foi crescendo e hoje tem até 35 anos. Então acho que foi um grande benefício porque criou a segurança jurídica para os bancos. Eles podem retomar o imóvel em caso de não pagamento. Que antigamente era hipoteca. Né? E saiu até uma decisão dizendo que a hipoteca não tinha valor. Então, tudo é a questão da segurança jurídica. Eu acho que isso é muito importante. E, por outro lado, eu também tive a oportunidade de dizer isso ao judiciário numa palestra, é a questão, toda vez que você tem risco, como é que você mitiga seu risco? Aumentando sua margem.
consequentemente você vai aumentar seu preço. No final, essa insegurança jurídica acaba trazendo aumento de preço, né? Porque você tem mais risco, toda vez que você tem mais risco, você precisa ter mais preço, precisa ter mais margem. Bom, todo mundo aprendeu com essa crise, os corretores aprenderam, todo mundo tem que fazer uma meia-culpa, Claro. João Paulo. Não, o próprio empresário, eu vi muito corretor incentivar a venda naquele negócio. Pô, mas eu não tenho dinheiro e tal, não sei se eu vou ter. Ah, rapaz, compre isso aqui, porque quando ficar pronta a obra, você vai ganhar um dinheiro, você toma o seu... E não avalia, dizendo, olha, tem um risco, daqui a 2, 3 anos a gente não sabe como é que está o mundo, né? Pode ter um míssil aqui na nossa cabeça e isso. Mas é um bom negócio, historicamente é um bom negócio. Mas a pessoa tem que saber, mas não ser induzido. Cara, tem que vender, vai ganhar a margem dele, aquela comissão, botar no bolso, puxa, bati minha meta. O empresário também não contava com essa possibilidade. E o investidor, obviamente, também tem os espertalhões que, quando viram que tinha essa brecha no judiciário, foram lá e conseguiram fazer o distrato sem ser uma coisa negociada, né? Exatamente. Foram direto na justiça e o juiz muitas vezes não tem condição de avaliar se é uma situação real de penúria daquele comprador ou se tem má fé, né? Não, eu acho até que ele poderia avaliar, é só pedir a comprovação. Se você perdeu o seu emprego, você apresenta que perdeu o emprego. Se você tem uma doença grave, ou seja, qual é o caso novo que apareceu que criou essa dificuldade? É só comprovar. Eu acho que isso é possível. Eu concordo plenamente com você que eu acho que todos aprendemos e todos erramos. O empresário errou. Foi mal feita a análise de crédito dos seus clientes, muita gente não analisou corretamente, o cliente depois não tinha condições de pegar um financiamento, né? A gente vendeu apartamento, 5, 6 apartamentos para a mesma pessoa, né? Então, o empresário também errou, é verdade, você tem toda a razão, acho que todos aprendemos um pouco com isso. A minha crítica é só o seguinte, eu acho que o judiciário precisa analisar a credibilidade dessa solicitação. Eu acho que ninguém pode destratar simplesmente porque quer destratar. Mas aí tem uma coisa que a lei de proteger o mais fraco, né? Sempre existe essa ideia. E houve um momento que o mercado imobiliário ficou com a imagem de poderoso, forte, grandes construtoras, empresas poderosíssimas que estão lançando. E na verdade não é assim, né, João Paulo? Tem empresas que faz um prédio, vende, faz outro, e assim vai crescendo, né? Aos pouquinhos, começa lá na periferia, às vezes no subúrbio, e aí consegue comprar um terreno melhor, se associa com alguém e tal. Então você não pode botar todo mundo dentro do mesmo saco, né? Com certeza. E acho que o judiciário vem. Mas você fala em 2021, quer dizer que em 2020 ainda vai... Eu acho que, como eu disse, é um crescimento. Eu acho que se a gente entende que a velocidade de cruzeiro é 80, eu acho que esse ano a gente vai ter uma velocidade de 50. E acho que ano que vem a gente pode ter essa velocidade. Qual foi o ano passado? Eu acho que foi de 20, 30. Pô, então quase que está dobrando a velocidade. Quase está dobrando. Com certeza, espero que dobre. Espero com certeza que dobre. O que mexe mais com a demanda? É o emprego ou a taxa de juros? Não, eu acho que a taxa de juros mexe mais. Obviamente que o emprego, ele é a segurança. Se eu estou empregado, eu acho que esse é um fator positivo, ou seja, quando as pessoas percebem que não correm mais o risco de perder seu emprego, as pessoas ousam mais. Eu tenho certeza que um cliente de classe média hoje, ele tem os recursos para dar de entrada. Ele não tem preocupação. Mas isso é uma poupança que ele está guardado. Então ele espera o momento em que tem a segurança para que ele faça a aquisição. Agora, eu acho que a taxa de juros é fundamental. Se a gente tivesse uma taxa de juros 12%, 14%, como já tivemos, eu acho que esse passo ia ser mais lento. São Paulo estava conversando, vou até buscar o Sérgio de novo, ele estava me dizendo que a gente teve uma tendência de expandir a cidade, né? E mais para Barra, para o Recreio dos Bandeirantes. Aconteceu em São Paulo também. Aliás, todas as capitais brasileiras. Você ir aumentando o horizonte da cidade, em busca de terrenos mais baratos, etc. Mas com isso você gera demanda por infraestrutura e transporte. E quando que talvez fosse melhor adensar
onde já tem infraestrutura. Correto. Ele citou até o centro do Rio de Janeiro, que tem quantidade de lugares, terrenos vazios ou lugares que podem ser aproveitados. Ele calculou 60 mil moradias, um número assim, fabuloso. Uma conta da Universidade Federal do Rio de Janeiro que fez essa. O que impede disso acontecer? A legislação? É a legislação. Eu acho que a gente tem aqui uma antítese muito grande. Exatamente a questão da infraestrutura, que obriga o poder público a ter que fazer obras que não é capaz de fazer, porque não tem recursos, por alguma forma. Né? Isso se viu no Recreio dos Bandeirantes. No Recreio dos Bandeirantes, num dado momento, saiu uma lei em que você, empresário, poderia construir mais um andar no seu prédio ou mais dois, desde que pagasse uma outorga. E essa outorga tinha como objetivo investir em infraestrutura no local. Só que muitas vezes o município nem investia, porque entendia que, por exemplo, duplicar a Avenida das Américas já era um investimento de infraestrutura. E isso criou uma série de dificuldades. Então, nós do mercado imobiliário comentamos isso muito com a prefeitura. A importância da gente adensar em determinados locais, verticalizar determinados prédios. O gabarito, que normalmente é tido como um palavrão, aumentar o gabarito, prédio, mas é uma necessidade, porque exatamente você vai ao encontro do que adensar. Então, e a nossa cidade tem prédios muito baixos de um modo geral. São raríssimos os prédios que passam de 12, 15 andares. Raríssimos. A gente vai ter lá no Porto uma oportunidade de prédios de 30 andares, mas é na zona portuária exclusivamente. Para a residência também? Para a residência também. Recreio dos Bandeirantes, você faz 5 pavimentos. Não faz mais. Fica mais bonitinho. Fica lindo, maravilhoso, mas você horizontaliza a cidade. Não tem jeito. Não tem. É uma pena, né? É isso que eu digo. É uma antítese que se vive, né? Que precisa encontrar qual é o posicionamento comum para isso. Na zona portuária, aliás, está cada vez mais linda, né? Mas ainda o pessoal tem medo de morar lá, não sei o que é. Tem medo, porque a zona portuária, eu sou fã daquilo que foi feito, mas ela ficou pronta na crise. Então, e são prédios muito grandes. Qualquer empreendimento na zona portuária são 800, 1.000 unidades num prédio. Então, isso dificulta. Então, a gente precisa, a zona portuária, ela se iniciou pelos prédios comerciais e pelos hotéis. Ela precisa buscar as residências. Então, a legislação teve algumas alterações que favoreceram. Eu acredito que a zona portuária, em 2021, vai ser uma opção importante. Então, Paulo, agora tira o vice-presidente da DEM, entra aqui o empresário da calçada, empresa de construção e incorporação. O que é que você está fazendo nesse momento, calçada? Nesse momento, a gente está fazendo uma obra no Jardim Botânico, na rua Jardim Botânico. Então, se Deus quiser, entregando esse ano. São 24 apartamentos, com uma característica até um pouco diferente, porque tem uma casa tombada na frente. Então, a gente preservou essa casa, deu inclusive vida a ela, ou seja, ela vai poder ser visitada pelo público, né, e vai ser utilidade também para o condomínio. Então, a gente dividiu a casa e criou 2 ambientes distintos. Nesse ano de 2000... Porque ela tinha um terreno grande atrás? Ela é um terreno comprido, a gente conseguiu... O terreno é até grande, né? Mas como ele tinha essa casa tombada, ele só pôde fazer 24 apartamentos em 6 pavimentos, 4 por andar. E essa casa tombada, na parte da frente, ela vai virar uma atividade ao público, possivelmente um restaurante, um bistrô, alguma coisa nesse sentido. Na parte de trás, ela virou de utilidade para o condomínio, ou seja, academia, salão de festas, coisas que um prédio com 24 pavimentos não teria. Já está em pé. Está em pé. Então vai acabar esse ano. Vai, se Deus quiser. Por isso que eu disse, se Deus quiser. Previsão é agosto. E a gente está preparando alguns lançamentos para esse ano. A gente tem um lançamento previsto na Barra da Tijuca, a gente tem um empreendimento previsto aqui em Botafogo e a gente tem um empreendimento previsto lá, ali perto da Belardo Bueno. Apartamentos menores. A gente está acreditando numa legislação que foi aprovada recentemente, que são de unidades mais compactas, com 30 metros, ou seja, para favorecer o jovem, o recém-casado, uma coisa que o Rio de Janeiro tem muito pouco, que São Paulo já tem. Só no ano passado, São Paulo vendeu 28 mil unidades de apartamentos de sala-quarto.
São Paulo tem apartamentos de 14 metros quadrados. É a forma da pessoa começar. Exatamente a vida. A tendência é você começar a sua vida, não vai ter filho logo no começo, né? E às vezes até o contrário, você tem o seu filho, já tem 18, 20, 22. Ou ao contrário. E ele, olha, pô, fica Fulano, perto. vai pra lá. Vai pra lá, fica perto aqui, ó, perto de mim, mas você está com o seu apartamento e aí é viável, né? Essa figura no Rio de Janeiro era muito difícil. Tinha uma região E é um preço muito mais acessível. É porque é metragem, né? Isso não está aprovado no Rio? Tá, foi aprovado agora, recentemente, o Código de Obras. E aí tem uma legislação específica, o número de vagas de garagem, porque aí você não precisa mais de uma vaga de garagem por unidade, você tem uma relação distinta. Então isso vai também ser um incentivo para o Rio de Janeiro em 2020. Vai ser um incentivo. É que tem aquela imagem das antigas kitnets, aquelas coisas. Isso. Mas hoje dá para fazer uma coisa... Com certeza. É só olhar para São Paulo. São Paulo tem apartamentos com 14 metros quadrados sensacionais. Sensacionais. É um quarto de hotel praticamente. Né? Exatamente. A vida mudou. A gente precisa estar atento a isso, né? O mundo é moderno, a vida muda e a gente tem que estar acompanhando isso. Você vai entrar nisso também? Vamos, se Deus quiser. Que Esse empreendimento que a gente está falando, que é lá perto da Belardo Bueno, são apartamentos compactos. Esse é o nosso objetivo. Esse público. E a área... você entrou na área comercial também, né? Também. Como é que está? A área comercial... Ou ainda está... Não, próximos comerciais eu acho que isso ainda vai demorar. Tem que estar bem atento. Pode ter alguma oportunidade específica em alguma região, isso também é normal. Mas acho que de um modo geral a cidade não verá novos lançamentos comerciais. Qual foi a tua experiência nessa área? Foi muito boa. A gente fez alguns empreendimentos comerciais. O último que a gente fez foi o Vogue, na Avenida das Américas. É um complexo de lojas, salas comerciais, tem hotel, academia. É um empreendimento muito bacana. Mas a crise fez com que ele demore a pegar. Né? Apesar da gente ter vendido muito bem as salas, porque a gente vendeu para o público final, para o consumidor final, né? Mas as lojas, elas estão indo num passo mais lento. Não é bem um shopping, né? Não é um shopping, mas ele tem características de um shopping, ou seja, ele tem as lojas abertas ao público, né? Ele tem uma academia muito grande, ele tem quadras de tênis, tem um hotel, centro de convenções, tudo isso e tem... ficou um hotel ali? Ficou um hotel. Bom, colado com campo de golfe, né? Colado com campo de golfe, é verdade. Esse campo de golfe está funcionando? Está funcionando. Ele também está sofrendo aí, né? Crise do Rio de Janeiro. O turismo do Rio de Janeiro precisa estar forte, até para ajudar. Bom, teve um ótimo Réveillon, pelo que me dizem, né? Não. O hotel é teu ou você... O hotel é nosso ainda. Você sentiu nesse Réveillon alguma... Sim. A atividade hoteleira melhorou no segundo semestre. Muito bom, porque a gente tinha um problema crônico de hotelaria no Rio de Janeiro. Aí veio a Olimpíada, triplicou essa oferta. Aí disse, agora vamos resolver. Aí vem a crise. Esse é o nosso problema. A vida de empresário, gente, não é fácil não. Todo mundo acha que né, só ganhar dinheiro. Poxa, os sustos e os apertos que eles passam. João Paulo, prazer te receber aqui. Todo meu ouvidor. Tomara que o Cristo Redentor que está atrás aqui... Nos abençoe, né? Nos abençoe, tenhamos que o Irã se acalme lá, os Estados Unidos se acalmem, não troquem mísseis um com o outro, a gente não tem nenhuma surpresa no mercado internacional, que o emprego, né? De maneira que a taxa de juros se mantenha baixa. E eu sonho na casa própria, continua sendo desde o tempo das cavernas. Não tem dúvida, é o maior desejo. O maior desejo do ser humano é ter o seu esconderijo, né? O seu ponto. Então, boa sorte, tomara que o ano registre esse crescimento e que em 2021 a gente nem fale mais de crise, esqueça isso. Torço então, que sim. Muito obrigado, prazer te receber. Foi um prazer todo meu. Obrigado. Domingo que vem a gente volta ao nosso bate-papo.